Todos. É com alegria que recebemos a cada um de vós, irmãos encarnados, na presença do Pai, aqui na noite. É com grande alegria que recebemos a cada espírito, que aqui se compraz da vida de cada encarnado, da grande família espiritual ao qual cada encarnado as tem. Espíritos que os assistem, que se solidarizam, que amam a vós, como verdadeiros anjos da guarda, são para vós os vossos mentores, aqueles que intuem em vós nos momentos difíceis, aqueles que se estendem em auxílio quando a sua jornada estiver nas provas e expiações mais árduas. É com alegria que todos nós nos reunimos, muito além das dimensões do corpo e da alma. Aqui nos tornamos uma só essência, em um só corpo e um só espírito. O corpo e o espírito daquele que nos criou à sua imagem e semelhança e que por amor se fragmentou em cada um de nós, nos dando a centelha, o DNA de tua essência, o DNA de Deus. O Deus que habita em mim, saúde e recepciona o Deus que habita em cada um de vós, ao qual, unidos no nome dele, somos o próprio Deus vivo e edivive que em cada um de nós faz morada. Alçamos o Criador nesta noite, para que dele seja a luz que nos guiará e nos norteará, para que os desígnios dele se instaurem para os nossos, pois ele é aquele que nos criou e que sabe os planos para cada um de nós. É ao que nossa fé, aquela que não tange aos olhos da carne, mas tange aos olhos do Espírito, na certeza de que Deus está no comando e que tem sempre para cada um de nós um destino, um advento. E é confiante em Deus, na fé que nos guia e que nos norteia, que invoquemos a presença do Filho mais nobre e do Pai, que neste planeta vem ser o governador, Jesus Cristo de Nazaré. Ó Nazareno, que aqui se instaura, porque aqui invocamos a tua presença, pois estamos reunidos em teu nome. E onde um ou mais se reúne em teu nome, tua presença é certa, tão certa quanto o ar que dá vida ao corpo biológico. Boa noite, Nazareno, que andas no meio de cada um de nós, visitando as nossas almas e assim conhecendo-nos nos íntimos de nossas desesperanças, de nossos medos, desarranjos e nossas aflições. Com teu amor infinito, fazer-se-á cair por terra todas as formas magnéticas não oriundas do karma, ao qual cada irmão nosso, encarnado ou desencarnado, se apresente em suas necessidades na noite de hoje. Invocando o teu santo nome, ó Nazareno, temos a certeza majestosa de que ao teu lado sempre caminha a tua mãezinha querida. Boa noite, Maria, que ao lado do seu filho sempre caminha na missão de estender o teu amor materno para todas as mães deste planeta, porque sabes, mãezinha querida, com experiência de vida, o quanto sofres uma mãe vendo o filho ser perseguido e perseguitório na jornada de tua existência. Conclama o teu amor a cada mãezinha que aqui está, enxuga cada lágrima de cada mãezinha que aqui em derradeiro está pelo clamor de seus filhos, em reestabelecimento, em reequilíbrio, em reorganização. Juntamente com mãezinha querida, há inúmeras trabalhadoras de Maria, mulheres abnegadas, mães da humanidade, que encontraram na mãe de Jesus um consolo e um advento, e a elas se uniram em prol do trabalho de todas as mães deste planeta. Acudi e socorrei todas as mães, e então elas serão os pilares de todas as famílias do reino dos encarnados. Fortalecei e acudi todas as mães, e estas serão o norte que orientarás o filho para a prosperidade e evolução de tua alma. Gratidão, mãezinha querida, por visitar cada mãezinha que aqui está, por entender cada dor e por ela convalescer e a cobrir cada mãezinha que aqui está com o seu manto azul de proteção. Obrigado, Nossa Senhora. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. Na própria oração que o Cristo nos ensinou, iniciar-se então os estudos da noite de hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Que assim seja. Boa noite a todos. É com alegria que nos reunimos em mais uma noite para estarmos todos na única presença e uma só energia, aquela que nos criou a sua imagem e semelhança, Deus nosso Pai. É por Ele que aqui estamos e com Ele permaneceremos, e sobre a guarda do Filho mais nobre dele, aqui nos guia, nos guarda e nos protege, Jesus Cristo de Nazaré. Abri os nossos estudos da noite de hoje invocando a presença de Maria, porque é muito notório no plano espiritual a energia de Maria nas pátrias ao qual tecem a fé, principalmente na católica, que tem o berço no catolicismo e tem Maria, fé calcada e firme. E Maria se torna uma energia poderosa, assim como é a energia do Cristo, e as trabalhadoras de Maria se unem a ela e auxilia os corações maternos em desesperança, em lágrimas, porque sabe o Pai e sabe Jesus que o pilar da família é a mulher, é a mãe. O pilar de uma estrutura familiar é a mãe. E quando a mãe chora lágrimas por seus filhos, é Maria que vai socorrer, porque ela sentiu a dor pelo seu filho e ela entende cada mãezinha que clama o seu nome em socorro e ajuda. É uma energia poderosíssima para as mulheres, para as mães se valerem em proteção para os seus filhos e para a tua casa. O sagrado feminino é poderosíssimo. É o sexo feminino que edifica as proteções do lar, é o sexo feminino que edifica as estruturas familiares da perpetuação da espécie. Sem o sexo feminino não existiria raça humana. Então, esta é a lei e todos os profetas contidas nela. É pela mulher que dá base a toda a estrutura deste planeta. O homem viril, forte, com a sua potência física, nada seria se antes da tua liberdade não houvesse um útero para o abrigá-lo, para o trazê-lo à vida corpórea. E se esse útero não sendo do sexo masculino, sendo apenas do sexo feminino, é da mulher a responsabilidade da espécie humana. Ok? E a esta, a governadora deste planeta, Maria de Nazaré. Ok? Aqueles que têm a sua fé em Maria, têm a sua vida muito protegida, muito resguardada e muito, muito assistida. Ah, é por Maria diretamente? Não. São por espíritos devotos a Maria, que trabalham incessantemente, principalmente nas pátrias, que assim têm Maria como uma energia protetora, e assim será. Ok? Vamos aproveitar. Hoje eu fiz um acordo com o Douglas. Ontem ele trabalhou, hoje ele trabalha, amanhã ele trabalhará em Novo Horizonte. Então, para ontem, os atendimentos foram para as 23 horas. Amanhã ele chega na casa dele perto da 1h30 da manhã, porque o atendimento em Novo Horizonte está o regresso. Hoje combinamos com ele que não vamos exceder mais do que 1 hora de estudo. Apenas me relembre o horário, porque do lado de cá a gente não tem relógio. Então, se vocês deixarem, nós vamos embora. Ok? Quem gostaria de fazer a primeira pergunta? Sim? Sim. Qual o significado dos símbolos dos encarnados no seu aniversário? Qual a relação com os alinhamentos dos planetas? Certo. Em relação a essa energia? Ok. Vamos iniciar falando sobre o aniversário, a data de aniversário de nascimento, tão comemorada por uns e tão amaldiçoada por outros.
Porque quando caímos na cultura do aniversário, vamos encontrar nas antigas escrituras, no Antigo Testamento, que o aniversário é uma adoração ao demônio, que acender velas e comemorar o aniversário é uma oração ao mal. Isso vamos encontrar em escrituras do Antigo Testamento. Por isso que algumas religiões mais apegadas ao Antigo Testamento proíbem a comemoração do aniversário. Então, anualmente, quando comemora-se mais um ano de vida, é proibido a comemoração de aniversários, isso por crenças religiosas, porque elas se atêm apenas às escrituras antiguíssimas, que datam de 3.500 anos atrás, ao qual a comemoração de acender vela se assemelhava às oferendas de algumas manifestações da África, que é a cultura religiosa africana, das matrizes africanas, que desde aquele tempo fazia oferenda, e para fazer essas oferendas acendiam, não era vela, mas era um fogareiro para essas oferendas, e usavam o fogo até para sacrifício para essas oferendas. Então fizeram uma analogia, isso Moisés, com o aniversário, pois se acendia para comemorar o aniversário. Então, quando uma religião ela está prisioneira no Antigo Testamento, ela não comemora a data de aniversário. Então, isso fique claro, porque no meu ensinamento nós não vamos trabalhar e nem tecer nenhum comentário sobre esta máxima, para que não entremos num caminho onde a cultura, a crença tenha mais relevância do que aquilo que possamos passar a vocês. Para trazer para o âmbito carnal, para a liberdade ao qual não temos tanto apego ao Antigo Testamento e se vivenciamos a doutrina do Evangelho, ao qual Jesus Cristo diz que ele não veio destruir essas leis do Antigo Testamento e sim transformá-las na lei do amor. Aquele que ama se felicita com a felicidade do outro. Isso é o expoente de mostrar que ama alguém. Quando você realmente ama alguém, a felicidade dele te felicita. Quando você ama alguém, a tristeza dele te entristece. Esse sentimento é chamado compaixão. A compaixão é você sentir pelo outro amor e viver a felicidade ou a tristeza para com ele. Isto é a compaixão. Então, quando nós amamos, nós ficamos felizes com o outro. E quando o outro faz aniversário, há uma atmosfera cultural, dependendo da pátria, dependendo da religião, e que se comemora aquele mais um ano de vida. Isso para o âmbito carnal, respeitando a cultura, a crença, a religião. Quando alguém se felicita, quem ama ele também se felicita. Então criou-se que, no data de aniversário de mais um ano, as pessoas ficam alegres e elas comemoram em festejo a felicidade daquele que está comemorando mais um ano de vida. Isto é o âmbito biológico, cultural, da grande máxima dos irmãos encarnados que nasceram na pátria Brasil, cultura do Brasil. Ela é diferente da cultura de vários países. O aniversário ele é comemorado diferentemente porque ele está ligado à cultura, à religião, às crenças, aos costumes regionais dos países. Isso é um outro ponto que quero deixar claro, porque daqui adentrarei segundo a ótica de quem nasce no Brasil. O Brasil é um país festivo, de espíritos festivos, de espíritos que já adquiriram para si a compaixão. O que difere o Brasil das grandes pátrias é que quem nasce no Brasil e aqui perdura, ou já vem de fora como estrangeiro e aqui permanece, é porque já está no seu coração a chama, a semente do sentimento que devemos cultivar com muita alegria e leveza, chamada compaixão. A compaixão, repito, é felicitar-se com quem você ama e entristecer com quem você ama. Se você não sente isso com quem você ama, você não tem compaixão em si. Trazemos para o Brasil é uma pátria notória perante a espiritualidade que a grande maioria dos espíritos que aqui residem, que aqui nasceram ou que aqui vieram estar, já tem pelo menos o grão, a semente plantada da compaixão. Isso é uma máxima. Aqui guardamos essa observação para dar continuidade no ensinamento. Brasil, um país festivo de espíritos que tem compaixão. Quando chega no aniversário, é uma festividade. Quando chega nas datas comemorativas, é uma felicidade. E quando você é amado por muitos, quando faz aniversário, todos te comemoram, todos te mandam mensagem, pessoas que você passa um ano sem ver, elas lembram de ti
e te felicitam o aniversário. Quando se faz isso, se enche de energia nova, recebe orações que doravante não recebia, é lembrado e amado quando durante todo o percurso do ano não é. Então isso energeticamente revigora as energias, ao qual, se isso é uma máxima, quando você é esquecido na data do seu aniversário, você pode também se entristecer, porque você cai na percepção de que você não é notado, que você tem toda uma trajetória e não marcou a vida de ninguém, porque ninguém felicita a data ao qual você está feliz. Aqui eu trago outro ensinamento. Compaixão é, se você está feliz, todos ficam felizes. Se no teu aniversário tu estás triste, todos estarão tristes. É a máxima. Este é o sentimento de compaixão. Este é o parâmetro sobre a ótica dos encarnados. Vamos trazer para a ótica espiritual. Entenderam até aqui? Estou sendo mais rápido para aproveitarmos melhor o tempo. Se estiver muito... O Douglas se perde. Então, se tiverem dúvida, pause. Eu serei um pouco mais rápido, Célere, para aproveitar o máximo tempo. Partimos para a ótica espiritual. Nada é por acaso, nem a hora do seu nascimento, nem a data do seu nascimento, porque ela está linkada diretamente com a fecundação. Nem a hora da fecundação é mero acaso. Existem forças magnéticas, isso é ciência, ao qual um único Sol consegue orbitar sobre ele vastos planetas, dando-se ao nome um sistema solar, ao qual o nosso é o sistema Sol, conhecido pela cultura e pela ciência deste planeta. E a Terra orbita em volta do Sol pela força da gravidade de atração e retração. Esta é uma energia poderosíssima e ela alinha astros. Cada planeta que antecede a Terra ante o Sol e a Terra sendo um bloqueio para os planetas seguintes, conseguem maximizar ou diminuir o poder magnético do Sol. Nós somos acionados diretamente pela energia do Sol. O magnetismo do planeta só existe porque ele drena a energia do Sol. Por isso que quando um Sol implode, e isso acontece, todo o sistema que orbita em volta dele se desconecta e os planetas também implodem. Ok? Assim funciona. A energia mor é o Sol, a estrela incandescente que orbita os planetas ao seu redor. Este é o Sol. Cada planeta que antecede a Terra é ou um acelerador ou um tenuante para essa energia solar, ao qual, quando você é fecundado, o teu espírito acopla-se no chakra básico, ao útero feminino. Essa energia do Sol, ela impacta. E todos os planetas que estejam alinhados ou próximos, retraindo ou repelindo essa energia do Sol, ela impacta no espírito que ali vai nascer. Por isso que a astrologia, quando ela é estudada, quando ela é esmiuçada, encontra-se tanta coerência sobre a data e hora do teu nascimento com o alinhamento planetário. O alinhamento planetário tem alguma relevância? Nenhuma, se não serem satélites para ou amplificar a energia do Sol ou reduzir a energia do Sol. Uma energia invisível que é a origem da vida. O que o Sol irradia de irradiação é o que nos possibilita termos vida em cada planeta. Só temos vida biológica porque o Sol mantém toda a estrutura biológica em vida. Sem o Sol, nada vive. Nós, espíritos, quando perdemos a estrela Sol, e alguns aqui já passaram por constelações ao qual a estrela Sol implodiu, porque ela não é explodida, ela implode, por vários fatores que não vêm ao caso, ela implodiu, derrotando, levando todos os planetas a se aglomerarem e a se implodirem também, dando fim a um sistema solar. Isso acontece constantemente. O que acontece com os espíritos daquele sistema solar? São levados para outro sistema solar e assim dão sequência. O espírito não é destruído por nada, porque somos criados por Deus. Nós vamos de lá para cá. Voltando para mais aqui no chãozinho da terra, quando
o espermatozoide fecunda o óvulo e conecta-se com o espírito na energia básica. O Sol tem influência importantíssima. Ah, mas eu nasci, era a Lua. A energia do Sol é a que dá a luz para a Lua. A Lua é apenas mais um satélite que orbita a Terra e também orbita o Sol, que absorve a energia do Sol, a luz do Sol para se fazer claridão, e também tem força de impulsionador das energias solares. Então, se você nasceu de manhã, de tarde, de noite, não tem relevância, porque a energia do Sol é a mesma. Quando você nasce, na hora, no dia, você olha para o sistema solar, os alinhamentos dos planetas e todos os satélites de todos os planetas que antecedem a Terra até o Sol, define a quantidade de magnetismo que você herdará na sua concepção do Sol. Então, você consegue traçar várias personalidades daquele espírito embrionário ainda que ele terá porque recebeu mais ou menos energia do Sol, segundo os planetas que foram como aceleradores ou retratores da energia solar. Isso estudado há milênios por espíritos extraterrenos trouxeram a astrologia, trouxeram os signos. Porque quando você analisa o Sol e analisa os planetas naquela determinada direção, formam figuras. Traçando os planetas e os satélites que orbitam os planetas, você consegue ter figuras que foram levados a uma alegoria perante ao reino animal dos signos do zodíaco. Ok? Então temos essa cultura e isso é uma máxima. Nós somos bombardeados diretamente na concepção pelas energias do Sol. E por que na concepção? Porque é na concepção que se une os dois mundos. Quando o espermatozoide fecunda o óvulo, há ali, por milésimos de segundo, uma união das duas dimensões, da dimensão espiritual e da dimensão do encarnado. Elas se encontram e se colidem. E essa colisão das dimensões, com o auxílio da energia do Sol, ela dá a vida. É a única oportunidade que o reino do encarnado alça o reino do espiritual e se colide. Todos os outros passos dali em diante é o reino espiritual que se colide com o reino do encarnado. O encarnado só toma forma na fecundação. O útero feminino vai ao plano espiritual, alça o espírito que vai ser o seu filho e se conecta. Aqui há uma explosão atômica, porque isso é, juntamente com a energia do Sol, com os planetas alinhados, com a constelação, definiu-se então os signos. E analisando isso há muitos milênios, se define personalidade. Então, a data que você nasceu, a hora que tu nasceu, o mês que tu nasceu, define a personalidade com o teu signo. Quando você estuda isso num âmbito macro, as pessoas que têm o mesmo signo, elas se assemelham em alguns paradigmas, em algumas personalidades. Isso é energia. Aí você fala, então é mero acaso ter nascido nessa hora, nesse local? Não existe acaso, existe providência. Então, se precisamos que um espírito receba determinada carga do Sol, ele vai ser levado a nascer naquele momento. Quer queira a mãe ou não. Mesmo quando você marca, quando você faz isso, quando você faz aquilo, se a mãe já tem antes essa disciplina de querer marcar o parto, o que acontece? Nós analisamos, vemos que a mãe tem uma disciplina muito ferrenha e que ela vai tentar manter ao ponto de levar dolo ao feto, ele nasce exatamente quando ela tem o seu cronograma. Então nós analisamos e fazemos este mapa. Agora, quando a mãe não é muito disciplinada, mas ela quer como um sonho, ela pode marcar o que quiser que nasce antes ou nasce depois. Ok? Mas, espiritualmente, nós valemos das energias para fazer a fecundação e para fazer o nascimento. Por que a data de nascimento? Quando você está gestando o espírito na barriga feminina, ele está ainda no plano espiritual. Então ele recebe magnetismo da Terra, tanto da dimensão dos encarnados, quanto da dimensão espiritual. Ele é agrupado em duas energias diferentes.
E quando ele ganha vida, é rompido bruscamente o acesso dele ao plano espiritual e vem apenas o plano carnal. Essa energia precisa estar condizente com o que o feto precisa, para que ele não receba nenhum dolo, para que ele não receba nenhuma falta de alguma energia que ele necessite para a transitória dele. Então, define a hora e o local. Sim, depois a gente vai alinhar. Então, nada é acaso, tudo é energia. E a espiritualidade do departamento de reencarnação controla o momento da fecundação, o tempo de gestação e o momento do nascimento. E quando você nasce, é o seu primeiro suspiro, o seu primeiro respiro da nova jornada. E a cada ciclo anual, você comemora mais um ano de vida. No mesmo dia, na mesma data. Normalmente, alguns comemoram até no mesmo horário. As pessoas mais apegadas, eu nasci às 4 horas da manhã, quando for 4 horas da manhã eu vou cantar parabéns. Existe isso. Isso existe. Então, as pessoas comemoram. O que acontece no aniversário? Quando você tem o momento de fecundação, que você recebe do Sol a energia primeira para gerar o teu magnetismo primeiro, para te germinar a vida, essa é uma energia solar. Você passou por toda a gestação e nasceu e foi bombardeado de novo por energias terrenas e energias espirituais. Quando você, espírito, se felicita por estar nascendo, o espírito passa 9 meses praticamente ou menos dentro de um útero, no plano espiritual, se condensando, e a mãe germinando, multiplicando este feto. Quando o espírito sente felicidade, quando nasceu, a data de aniversário vai ser sempre feliz. Se o espírito sente tristeza quando ele nasceu, todo o aniversário dele será triste. A condição de felicidade no aniversário ou de tristeza no aniversário se liga e se conecta com o estímulo que o espírito teve quando ganhou a vida. É outro detalhe. O que acontece com o passar do tempo? Nós temos aniversários dos ciclos anuais e nós temos aniversários de vidas passadas. De vidas passadas. Já disse isso a vocês em outros estudos, que é normal, quando nós completamos uma certa idade, nós falamos, eu acho que eu não vou passar dos 20 anos de idade. Eu tenho um sentimento que eu vou morrer com 20 anos de idade. Eu tenho um sentimento que com 25 anos de idade vai acontecer uma tragédia. São os sentimentos, os instintos que nós somos absorvidos durante toda a trajetória da vida carnal. Nós chamamos de aniversário de morte. Porque se introduzirmos o Espiritismo como base fundamental de nossa relação, de nossa vida, a base mor do Espiritismo é a reencarnação? Ou seja, além dessa roupagem biológica, todos tiveram algumas centenas, milhares de vidas outroras e terão isso em vidas subsequentes. Cada vida que você teve uma data de aniversário e uma data de morte. É muito comum que a sua vida imediata, última, a imediata, você tenha desencarnado com 30 anos de idade. Quando você se aproxima com 28, 29 anos, esta energia daquele aniversário da tua vida última, ela te assola. Com 28 anos de idade você pode ter depressão, você pode ter tentativa de suicídio, você pode se enclausurar, você pode entrar numa paranoia de que não vai passar dos 30. E quando você passa dos 30 anos, esta energia se dissipa, porque você está numa nova vida. E todos os aniversários subsequentes dali será festivo. Então, por isso que existe aniversários tristes e términos de ciclo para aniversários felizes. Chega numa idade que você pode ser triste, chegou com 30 anos, 40 anos, seja qual for a data, você comemora aquele aniversário. E aquele aniversário é a grande mudança de ciclo. Porque ao acordar no dia seguinte, a tua alma fala, olha, estou vivo. Significa que a morte que eu tanto velava era da vida passada e você acorda renovado, rejuvenescido, reestabelecido. E dali em diante você será diferente de todos os anos que te antecederam. Porque você venceu um aniversário de morte.
Acontece que, muitas vezes, quando você é adolescente e desencarna na vida passada e nesta vida presente, como uma adolescente, você tem pensamentos de morte. Pessoas, crianças de 12, 13 anos com pensamentos suicidas, de morte, pensando que não vai chegar aos 14, não vai chegar aos 15. Para que eu vou fazer? Porque eu não vou viver. Crianças com 9 anos com o instinto de que já vai morrer, sendo tratadas, levadas aos psicólogos para... Você é tão jovem, porque esses pensamentos... Aniversário de morte guardada no inconsciente da alma. Quando, no aniversário de vida presente, fazemos analogia espiritual sobre aniversário de vidas passadas, e esse aniversário de vida passada era a morte, nos entristecemos demais, vivemos como um luto aquele aniversário. E ao acordar pela manhã, é como se estivéssemos nascendo de novo, agora feliz. E passados os anos, aquele período fica esquecido pela tua mente, e você passa a ser uma pessoa mais feliz por estar encarnado. Então, é isso que eu espero para a grande maioria dos encarnados, para que vivencie os seus aniversários com felicidade, porém sabedores de que, se a alma entrou feliz, serás feliz no seu aniversário. Se a alma adentrou não tão feliz, serás infeliz no seu aniversário. Porém, quando chegar a data da morte da outra vida, você reluzirá. E é aqui que eu peço a todos que vivenciam isso, que despertem, que passem a comemorar, sim, o aniversário, que passem a convidar as pessoas que amam, que se as pessoas se esqueceram de vocês, lembre-as, olha, é meu aniversário, faça-se visto, porque então as pessoas que às vezes deixaram de comemorar o aniversário com você, é porque elas tinham compaixão. Lembre, a compaixão, quando nós vamos no aniversário e o aniversariante está triste e nós amamos o aniversariante, nós ficamos tristes. Isso é compaixão. Agora, quando você está no seu aniversário e você está triste e todo mundo festejando, eles não te amam. Entenderam? Eles não têm compaixão. As pessoas que não ligam para aniversário. Sim, vamos chegar lá. Que seja para você o aniversário último ao qual completastes no âmbito da carne, semana passada, este disruptor, esta nova fase. Quando chegar o próximo aniversário, aqueles que você esperava um parabéns e não te deram, você vai, amanhã é meu aniversário, possa vir em casa, minha casa está aberta, abra a porta de tua casa, porque então você está abrindo a porta da tua vida para quem te ama. E aí você estará vendo, de fato, o que é compaixão. Porque, por muito, nós comemoramos aniversários tristes. Porque não queríamos aqui estar, e aqui estamos, encarnados. E isso nos gera um sentimento. Aniversários tristes é como o Espírito fala, completei mais um, mas ainda falta 50. Não quero estar aqui. Agora, aniversário feliz... Nossa, completei mais um. E o Espírito fala, nossa, falta 50, então vamos aproveitar que falta 50. Completei mais um, só falta mais um. Vamos fazer desse último o mais inesquecível da nossa história. Como você reage é o mais importante para nós. Já vamos abrir. O aniversário, ele é um disruptor. Ele é uma alavanca motora para o bem ou para o não tão bem. Quem está no comando desta alavanca é o aniversariante. Se o aniversariante festeja e comemora, ótimo. Se o aniversariante não festeja e é triste, é escolha. Porém, ele está perdendo a oportunidade de sentir o amor das pessoas. Mas as pessoas não ligam, meus filhos não me ligam, meus parentes nem lembram do meu aniversário. Sim, a vida mudou muito. Todo mundo tem seus processos, todo mundo tem seus trabalhos, todo mundo tem seus afazeres. Isso é entendível também. Porém, quando nós queremos festejar, nós organizamos a festa. Nós chamamos aqueles que amamos para mostrar a eles o quanto eles são importantes para nós. Esse é o sentimento. Não o aniversariante, agora eu vou ver quem me ama de verdade. Se você depender disso do Douglas, se você depender do parabéns do aniversário do Douglas, vocês estão enrolados. Ele não comemora nem o dele. Aí nós já vamos falar sobre. Ok? Assim funciona. Aniversário é uma força
ao qual te apresenta de novo aquela força maior do sol que te deu a vida. Então, quando você acorda na data do seu aniversário, você está exatamente alinhado com as mesmas energias da sua concepção e do seu nascimento. É as mesmas. Está lá. Então, você se alimenta. Ele é um agente de reabastecimento, porque está alinhado, da mesma forma do dia do teu nascimento. Os astros estão alinhados. Isso revigora, é um energético, é um impulsionador. Então, como você vai lidar com isso? Na cognição e no psicológico, é escolha. Espiritualmente, você vai ser bombardeado por essas energias para te dar mais frescor, para você dar continuidade na jornada. Mas de todos os aniversários, o que mais nos causa melhora é quando enterramos a vida passada. Quando naquele ano passamos um ano difícil, acreditando que aquele ano seria o último, acreditando que não tinha mais esperança e sem saber de onde. Passamos os aniversários de morte da vida passada em completa tormenta. É um ano de tormenta, porque é a certeza de que tudo vai acabar, é a certeza de que não vai ter mais amanhã, é a certeza de que vem uma força que eu não sei de onde, que pode até tirar os meus instintos e os meus controles. E quando eu faço aniversário, eu mostro para a alma que não estou naquela vida. O meu inconsciente entende, adormece e nós damos continuidade na jornada. Este é o aniversário mais importante. E todos os encarnados passarão pelo menos uma data desta na sua jornada. Há alguns que são 2 ou 3, devido à proximidade das reencarnações. Se em 100 anos você reencarnou 3 vezes, você terá facilmente 3 datas de aniversário de morte. Ok? Entendido? Ficou explicado? Sim. Agora vamos tentar dar os adendos daqueles questionamentos para que abrimos para a pergunta. E os espíritos que não estão preocupados com o aniversário? Ok? Exato. Esse é o Douglas. Só para contextualizar. Resumindo, eu disse a vocês que para fazer essa explicação, eu precisaria mostrar a vocês que existem 2 vertentes. Uma do Antigo Testamento, que o aniversário é um pecado, e uma do ensinamento católico, cultural, da comemoração do aniversário. Então, essas são 2 crenças antigas, milenares. Então, se você pegar os espíritos que viveram o Antigo Testamento, comemorar aniversário é um pecado. E aqueles que viveram fora do Antigo Testamento, é festa, comemoração, comemoração, comemoração. E eu digo a vocês que vocês são hoje um conjunto de quem vocês foram. A sua personalidade, os seus desejos, os seus instintos, ele é o conjunto das suas vidas passadas. Das 5 últimas mais gritantes, das 10 últimas um pouco mais adormecidas, e das 10 para trás mais descansadas, mais latentes. Então, nesta máxima, os últimos 500 anos importa muito. Então, vamos falar sobre o Douglas, que é o que eu posso falar, porque essa ele me permite, porque ele também está curioso. Porque a hora que eu falo que ele também não comemora aniversário, ele fala, é verdade, não me faz falta e também não... Se você mandar feliz aniversário para o Douglas, ele nem te responde. As redes sociais dele tem parabéns, 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 ele nem olha, ok? Só para que vocês contextualizem. E ele me pergunta, é interessante, por quê? Quando você, no caso do Douglas, volta há 500 anos nas vidas passadas dele, ele trabalhou no clérigo da Igreja Católica, ao qual perseguia num processo chamado pela história da humanidade de Santa Inquisição. Então ele fazia parte do grupo e ele reencarnou algumas existências no clérigo, fazendo parte da Santa Inquisição. E basicamente a Santa Inquisição perseguia os diferentes. E quando perseguia os diferentes, ele invadia nações, pátrias, e muito as africanas, as orientais, em busca de fazer valer a lei católica. E ao mergulhar nesses países, o espírito Douglas fazia amizade. Ele fazia amizade e conversava. E passava a absorver a crença, a fé dos outros. E a perceber que não era tão diferente. Porém, ele tinha responsabilidades
da sua escolha profissional, não era bem isso, mas podemos narrar assim, e comungando das duas dimensões, ele acabou matando vários amigos dele. Porque ele conhecia, fazia amizade e descobria que ele era muçulmano. Então, era diferente, vem cá. Descobria que era médium, é diferente, vem cá. Mulher médium é bruxa, vamos queimar. Então, isso é a história da humanidade. E todos estão inseridos lá. E quando você entra em o que nós falamos, peso mental, arrependimento, porque isso estamos narrando 600, 700 anos atrás, a vida do próprio Douglas, ao qual, quando ele desencarna, ele pede para reencarnar como muçulmano. E lá ele encarna. Ele pede para reencarnar em várias religiões. E lá ele encarna. Então, se você é o conjunto das suas vidas passadas, muitas vidas vivendo onde não comemora aniversário, quando você vem nessa vida e vai comemorar o aniversário, não tem sentido. Não é uma questão de tristeza pelo nascimento. É porque não tem sentido. Você pode comemorar ou não, porque a tua vida vai ser a mesma. Então, o desejo de comemorar é, nas vidas, últimas 5 vidas, 6 vidas, eu vivenciei o aniversário, eu não vivenciei o aniversário. Porque eu tinha uma fé ou eu tinha outra. Uma fé, o aniversário era pecado. Seguindo ela, eu não vou comemorar aniversário. A outra, o aniversário era comum, então eu comemorava. Quem adora aniversário? Os 500 anos, aniversário, não experimentou outras religiões, outras fés, para que rompesse isso. Então, a pessoa muito festiva, que adora aniversário, ela comemora. Aí ela olha para o outro que não comemora. Como você não pode comemorar o teu aniversário? Uma data tão importante. Aí a pessoa olha para ela e fala, deixa eu buscar aqui. 500 anos eu não comemoro aniversário, eu vou comemorar agora? É difícil. É difícil. Ah, vai ser assim para sempre? Não. Se nessa vida você vê os outros nos aniversários, o Douglas adora aniversário. Não pode falar assim. Então, desde que não seja dele. Então, na próxima vida, ele vai falar, olha, isso é legal. Na próxima vida, isso é legal. Por quê? Você é o conjunto muito presente do que você foi às 500 vidas. E o Douglas, nas 500 vidas, ele navegou em todas as religiões. Foi uma trajetória. Quando ele se arrependeu, há 700 anos, de fato, ele se arrependeu, ele decidiu experimentar inúmeras religiões. Principalmente todas aqueles que ele perseguiu. E todas aqueles que ele foi, ele morreu. Ok? Aqui estamos. Não vai morrer pelo espiritismo, não estamos mais nessa época. Ele me perguntou, eu vou morrer pelo espiritismo? Não. Já foi essa parte. A humanidade já passou. Depende. Depende. Se ele quiser pregar o espiritismo, talvez, numa religião, num país mais fechado, ele pode ter problema sim, mas não vai ser o caso. Então, nós somos o conjunto muito próximo do que nós vivemos 500 anos. Então, se 500 anos nós estávamos em religiões ao qual comemorar aniversário era pecado, não tinha aniversário. O Jeová não comemora aniversário. Então, se você conhece um testemunha de Jeová, é rigorosamente pecado comemorar aniversário. Ok? Isso é aqui presente. Então, o Brasil é um país que tem muitos testemunhas de Jeová, muitos mesmos. Tão número per capita quanto os Estados Unidos, que vem a origem. Então, tem muitos. Então, não comemora. Então, se você veio Jeová, se você veio matrizes africanas mais antigas, a matriz africana mais antiga comemora aniversário? Não. Ah, mas não comemora? Não, porque eles comemoram todo dia alguma coisa. Então, aniversário... Exato. Aí você fala, eu fui um espírito que navegou 500 anos na matriz africana. Você está bebendo todo dia. É sexta, você está festejando. É um espírito festivo. Por quê? Os últimos 500 anos, dentro da festa matriz africana, toda semana é para um santo. Toda semana é para um orixá. Toda semana é para alguma coisa. Então, o conjunto das suas vidas faz com que você seja um espírito festivo, segundo a crença e a cultura ao qual você foi imergido. O Douglas, particularmente, em cada vida dessas últimas 7 dele, depois da Santa Inquisição, ele foi aqui, ele foi lá, ele nasceu em todos os continentes e foi vivenciando a perseguição que ele um dia causou para chegar até aqui. Entendeu? Então, não tem relativização à festividade do aniversário.
Então falar para ele, vamos fazer uma festa surpresa? Já vão preparada porque a primeira cara que ele vai fazer é de caneca. Ele vai fechar a cara dele e vai falar... Aí a segunda cara é, cadê o docinho? Então quando for comemorar, traz bastante docinho. E aí você vai ver a cara de caneca dele e a cara de felicidade de ver um doce. Ok? É assim que funciona. Entenderam? Só para a tua pergunta. Por que crianças nascem prematuras? É a tua pergunta. Eu disse a vocês que a grande energia da vida é na concepção. No momento da fecundação, o alinhamento astral está o mais poderoso. O segundo é quando nasce, porque rompe o plano espiritual e vem para o carnal, e o alinhamento astral também tem importância. Mas a grande explosão magnética, a energia vital que realmente faz a bomba atômica, que é a fecundação de um ser vivo, é a energia da constelação. Até aqui temos a energia do Sol. Quando um espírito está no plano espiritual, no momento da sua fecundação, e ele está querendo desistir, ele, não sei se eu vou, não sei se eu fico, não sei se eu vou, não sei se eu fico. Os espíritos auxiliares ficam, não, para com isso, vai sim. Aí ele fica volátil, eu acho que eu vou desistir, se o espírito tiver muito volátil, se ele tiver muita predisposição a desistir, porque se o espírito desiste, a mãe aborta na hora. Se o espírito decide não vir, a mãe pode desejar, pode amar, pode estar tudo perfeito. O espírito desacopla, o feto morre. Não existe vida sem espírito. Ok? Então, quando o espírito está muito na iminência de desistir, vai espíritos técnicos conversar com ele. É como uma equipe de psicólogo, pedagogos, psiquiátricas, espíritos realmente técnicos, vão lá e conversam com ele. Mostram o passado, o futuro, o presente e convence ele. E nisso, vai conversando com ele, vai amadurecendo rapidamente o útero da mãe. Então a mãe começa num processo muito rápido biológico, ao qual ela começa a passar mal. Porque quando aceleramos o processo biológico da mãe, nós temos que drenar a energia de algum lugar. E drenamos da mãe. Então a mãe que distribui a energia por 3 meses à frente, passa a produzir energias em 3 dias. Para amadurecer ao máximo aquele feto. Porque a hora que o espírito que está meio lá, meio cá, falar, acho que eu vou, não vão dar chance para ele. Pega ele e taca. Aí nasce prematuro. Então, quando o espírito está muito indeciso, eu vou, eu não vou, vão lá. Aí a mãe começa a passar muito mal, muito mal, muito mal. 1 dia, 2 dias, 24 horas, 12 horas, o tempo que der. O espírito falou, agora eu vou. Tá. Falta 3 meses? Não, e toca. A maioria dos casos é isso. Sim, a maioria dos casos é isso, a grande maioria. A outra parte é quando a mãe, ela tem risco para ela, porque se vê, vamos falar qual que é o risco para a mãe, que biologicamente ela pode estar tendo algum processo autoimune que pode levar ela a óbito se aquela gravidez se estender. Isso é um menor caso, porque existe esse caso. Porque a gestação ela é um processo tão mágico, ela é um processo tão perfeito, que você consegue perceber a mão de Deus na gestação da mulher. Porque do nada ela gera alguém. Se isso não é Deus, não há como. Se você falar, me explique Deus, veja a gestação de uma mãe. Aí você vai explicar exatamente o que é Deus. Ali naquele momento, quando por alimentação, falta de ferro, falta de sais minerais, hoje não, porque a ciência já faz exames de sangue, já vê as suas deficiências e já tem medicação para você acompanhar a gravidez. Agora imagine tirando toda a ciência que há hoje no passado. Então, no passado nascia muito mais prematuro. Muito mais do que hoje. Hoje, o nascimento de prematuro é muito reduzido. Por quê? Porque a mãe, ela sabe que ela tem que suplementar via oral medicamentos para equilibrar os seus sais minerais. Porque a falta de sais minerais oxida o organismo. A falta de sais minerais, o desequilíbrio de sais minerais, de vitaminas, gera tromboses intravenosas, gera tumores no corpo. Então,
uma mãe que está trazendo em seu útero um filho de Deus, ela não pode ser prejudicada para trazer à luz. Então, em muitos casos, quando a mãe tem risco à sua vida e ela não está no karma, desencarnar na gestação, pode se abreviar a gestação. Então, nasce prematuro. Então, as duas máximas, a maioria é quando o espírito vai desistir, porque até nascer, o espírito pode desistir. Se ele desistiu e você está com 9 meses, ele morre. Ele nasce morto. Ok? Depois que nasceu, está ao zelo e aos cuidados da ciência. Então só vai desencarnar se for kármico. Mas dentro da barriga, nascer morto é porque o espírito desacoplou. Não é culpa da mãe. Não é culpa do pai. Não é culpa de nada. Não é culpa nem do espírito, porque a ele é dado o livre-arbítrio até o nascimento. Você pode nascer ou você não pode nascer. A decisão é sua, livre-arbítrio. Se você desistiu, desiste. Se você firmou, firma. A gestação gerou dolo à mãe, a mãe vai dar à luz antes, nesse processo. Ela vai passar muito, muito, muito mal, porque vai ter que ter um amadurecimento necessário para que a ciência receba e dê continuidade ao tratamento. Então serão 6 horas, 7 horas, 10 horas, 12 horas de intensidade magnética. A mãe vai fazer um processo de aceleração tão aguda que ela vai trazer 3 meses em 6 horas. Isso é destruidor para a mãe. Aí nasce um prematuro. São as duas máximas. Ah, tem outros? Tem, mas em relevância são essas duas. Entenderam? Ok. Eu respondi todos que indagaram no meio da pergunta? Sim. Agora vamos aqui. É um assunto que gera bastante. Nós vamos fazer um tour assim. Sim. E aí um dos motivos que eu sempre imaginei que fosse é que a minha mãe não queria. Quando ela descobriu a gravidez, ela não queria estar grávida, porque ela já tinha meus 2 irmãos mais velhos, que era um homem, uma mulher, então para ela um casal estava ok. Ela tomava remédio, e aí eu queria entender se o fato dela, tanto do lado de cá, não querer e já tomar remédio para isso, e ter ficado muito triste no início da gravidez, pode ter sido um dos motivos de eu, estando do lado de lá, ficar na dúvida de querer vir ou não e ter nascido 6 meses em mim. Vamos trazer a sua resposta para um macro, ok? Primeiro, a tua mãe não ficaria grávida se ela não quisesse. Ponto. Biologicamente encarnada, ela tomava remédio. Quando você está encarnado, você pode se precaver. Porém, quando você adormece, você é levado no plano espiritual e é falado assim, olha, você tem que vir mãe dessa menina. Esse espírito aqui tem que ser sua filha. Lembra disso? Ah, eu lembro. Nossa, é verdade. Então você vai ficar grávida. Você aceita? Ah, eu aceito. Aí volta para o corpo. E o processo segue. Como que ela fica grávida tomando remédio? O espírito dela boicota ela. Então ela vai esquecer de tomar remédio nas datas exatas para que ela fique grávida. Ah, eu fiquei grávida tomando remédio. Não. Se você tomou remédio diariamente, você não fica grávida. Agora, a disciplina para você tomar remédio diariamente é outro quesito. E aí, quando o espírito precisa nascer e a pessoa toma remédio, e o espírito da mãe consentiu, e ela mesmo assim toma remédio, vem o espírito e fala, olha, esse remédio não precisa hoje não. Aí ela não toma. Ah, hoje também não precisa não. Aí ela não toma. Ah, engravidou. Entendeu? Então, primeiro, o espírito da tua mãe aceitou você. Ok? Aí, o teu caso entra no primeiro. Você estava meio lá, meio cá, meio lá, meio cá, meio lá, meio cá. Por quê? O teu espírito sabia que ela ia ser a mãe. E você sabia que não ia ser uma conexão tão assim, 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 que você imaginava. Aí o teu espírito ficava assim, nossa, ela vai ser minha mãe. Ai, Senhor, será que eu vou dar conta dessa vez? Aí... Mas o engraçado é que depois que eu nasci, ninguém tocou em mim por 2 meses. Ela ficava do meu lado do tempo. Aí você... Aqui, ó, pra ver se estava subindo. Porque eu nasci sem formação de cartilagem, sem sobrancelha, sem cílios, nada. Aí você lá no plano espiritual, mas tem que ser essa mãe mesmo? Aí o espírito vinha, mas ela te aceitou, vocês já acordaram isso. Aí você falava assim, nossa, mas vai ser tão difícil.
Aí os espíritos falavam, olha, vai ser, mas quando você fizer 32 anos, vai tudo ficar bom. Aí você, nossa, mas quando eu fizer 32 anos? Aí você vai lá, vai cá, vai lá, vai cá. Aí você falou assim, eu vou. Toma. No teu caso é esse. Ela não escolheu não ficar grávida. Ela consentiu. Uma mulher não fica grávida do nada. Existe o livre-arbítrio. O que existe é a ordem divina é do lado espiritual, não do encarnado. Então, quando você adormece, você vem estar na ordem divina e é colocado, olha, existem mais filhos, existem mais caminhos para serem lapidados. Você assinou isso. Você reafirma ou realmente você não quer ter mais? E aí é retomado a consciência do espírito e o espírito fala, tá bom, vamos mais esse. Então ela aceitou dar continuidade no plano reencarnatório. Aí você lá ficou meio cá, a hora que você falou, tá bom, eu vou encarar isso. E vai. Quantos anos você está? Vou fazer 27 agora. Olha, está chegando nos 32. Na hora que chegar nos 32, tudo se entende e aí vai ser um outro processo. Ok? Vamos deixar você para depois? Vamos aqui. Aí eu volto lá e terminamos aqui. Sim. Uma pergunta, não sei se você pode responder. Quando eu nasci, você estava falando do negócio de tocar. Minha mãe quase morreu. Assim, dizem que foi um erro médico. Pode ter a ver com eu não estar querendo ou não? É uma coisa dela? Não. Quando ocorre isso? Existe, nós precisamos sempre olhar o tempo e o espaço. A ciência de quando você nasceu, ela era praticamente anos-luz do que é hoje. Nos últimos 15 anos, 20 anos, a ciência da medicina, ela deu um salto que podemos chamar de um salto quântico para o avanço tecnológico. Então hoje, com gotículas de sangue, é preciso mapear o DNA de uma mãe grávida para ver aonde os sais minerais, aonde as vitaminas estão em decréscio. Decréscio, o Douglas adora isso, ele nem sabe o que é. Aonde está faltante, ficou melhor, para que haja a recomposição. E o caso de sua mãe era realmente a falta de vitaminas que iria ocasionar a ela uma fragilidade perante ao hospital, às bactérias, aos vírus daquele ambiente. Então, faltou imunidade para ela. Então, hoje não aconteceria. Então, delegar isso a você que está nascendo é um equívoco, porque a ciência do mundo era daquele jeito. Aí você pode me perguntar, e quando não ia para as maternidades, era muito mais salubre? Outra palavra também que o Douglas... Porque você estava na sua casa, não tinha ninguém espirrando do lado, o máximo eram os filhos que estavam correndo para lá, para cá, trazendo germes, e aquilo já nascia como anticorpos. Então paria em casa e era tudo bem, ninguém ficava doente. A partir do momento que você está na maternidade, no hospital, você aglomera bactérias, vírus, e isso com a necessidade do cuidado do ser humano, que já é meio relapso para a saúde de si mesmo, quiçá dos outros, trouxe para os hospitais verdadeiros açougues, carnificinas. Hoje já é mais rígido, principalmente na pátria Brasil e nessa região, é muito fiscalizado, é muito rígido o sistema de vigilância sanitária para os hospitais. Sair do Brasil e para algumas outras nações é melhor nascer em casa do que ir para um hospital, uma maternidade. Até regiões do Brasil mesmo, nós olhamos e falamos, não vai para esse hospital não, por favor. Fique em casa, nasce ali no banheiro, que é mais higiênico do que alguns hospitais. Agora, tira o avanço tecnológico e a ciência de hoje e mergulha 100 anos atrás, a 200 anos atrás, há 50 anos, há 30 anos. Então, esse salto da ciência do homem não causa mais... se fosse hoje, a tua mãe não passaria pelo que passou. Mesmo espírito, mesma causa, mesmas relações, não passaria. Porque não era kármico, era uma questão de higiene hospitalar. Mas a higiene hospitalar é diferente para ela, por quê? Porque ela estava com imunidade.
Por quê? Porque faltava sais minerais e vitaminas. Por quê? Porque o sistema pré-natal de antes não era o de hoje. Ok? Hoje você toma vitaminas, você equilibra, você cuida do corpo da gestante com muito carinho, para que não haja essa invasão de bactérias e vírus no momento da gestação. Não. Quando você não quer vir, é essa briga. Aí você nasce prematuro. Ok? Não é. Quando você não quer vir, você é abortado. Você desconecta e aborta. Quando você não quer vir, é uma briga. A mãe passa muito mal, vai e vem prematuro. Você falou assim, eu vou. A hora que você fala assim, eu vou, olha para o útero. Tá bom, vai. Ok? E nesse caso, vamos por uma pessoa que perdeu. Por exemplo, minha mãe, antes de mim, perdeu 2 filhos. Uhum. É o mesmo espírito ou não? Não necessariamente. É interessante a tua pergunta, porque por que uma mulher, às vezes, ela precisa passar por abortos contínuos antes de vir um filho de fato? Nós chamamos de purificação do espírito. Pode ser o mesmo espírito, pode ser outro espírito, ou pode ser a purificação do útero da mãe. Vou fazer relações, vamos contar uma história. A mãe precisa vir trazer ao seu ventre um espírito que foi recém-saído do umbral. Ok? Ele estava no umbral e a mãe, com amor e carinho, buscou esse espírito lá no umbral e pediu para ser mãe dele. Então ele sai do umbral com todas as toxinas do umbral e com todas as energias do umbral. No plano espiritual, para quebrarmos as toxinas do umbral, para trazermos a aparência humana para um espírito umbralino, nós, no mínimo, gastamos uns 2 a 3 anos. Então, nós pegamos um espírito do umbral, sendo ele arrependido, bombardeamos quimicamente ele, espiritualmente, para quebrar as toxinas, tirar o barro, tirar o lodo, tirar o quadro mental de prisão umbralina, para reconstruirmos a psique, para depois iniciarmos estudo, lucidez, para saber onde ele está, onde ele não está, para que ele tenha uma consciência, para que ele adquira essa consciência, até que um dia ele fala, eu posso reencarnar? 10 anos. Então, este é um processo mais vagaroso, e a mãe quer dar à luz e ela quer aquele espírito. Então ela puxou aquele espírito e ela pede, eu quero esse espírito, eu quero ser mãe desse espírito. Aí Deus fala, então tá, para que quebrar essas toxinas perispirituais do umbral vai demorar 2, 3 anos, eu posso quebrar no teu útero. Por quê? Magnetismo e ectoplasma. Então, esse espírito que não tem condições nenhuma, porque ele está desforme, ele não está em formato humano, ele é acoplado numa gestação. Durante todos os meses que essa gestação durar, a mãe vai sofrer demais. Ela vai doar ectoplasma como se ela tivesse grávida de trigêmeos. Ela vai doar energia como se ela tivesse grávida de 4, 5 espíritos na sua gestação. A ectoplasma dela bombardeia aquele espírito. A hora que quebra as primeiras crisálidas, a hora que quebra as primeiras crostas, ele aborta. Aí ela aborta. Aí ela engravida de novo do mesmo espírito. Aí ela continua quebrando. Continua quebrando. Então, um processo que demoraria 10 anos para trazer ele à lucidez, para preparar ele, para ter o aceite dele, para entrar no útero, demora 3, 4. Em 3, 4 anos, a mãe tem 2, 3, 4 abortos e 1 vinga. Então, isso é um processo de um mesmo espírito. Entenderam? O processo da mãe que dá à luz e aborta 2 vezes até vir o próximo, quando não é o mesmo espírito. A mãe está tudo pronto para dar à luz e ela está biologicamente tudo preparado, tudo pronto para dar à luz. Só que o espírito ainda não aceitou. O espírito está, não sei se eu vou não sei se eu não vou, não sei se eu vou, não sei se eu não vou. Aí ele não aceitou. Ele chega no plano reencarnatório, olha assim, agora eu vou. Não, agora eu não vou. Agora eu vou, agora eu não vou. Ele já tem consciência, já tem lucidez, ele vai ou não vai. Porém, o útero está fértil, está tudo preparado para que ele venha. Não se perde essa oportunidade, porque a mãe fala, eu estou pronta, cadê meu espírito? Cadê meu filho? Fala, olha, o teu espírito está indeciso, o teu filho ainda não sabe se vai ou não vai. Ela entristece. A mãe adormece, vai conversar. Olha, você não quer vir? Vamos lá. Eu vou ser tua mãe, esse é teu pai, e há essa negociação. Aí você fala, eu não sei. Aí vai. Aí a mãe fala, nossa, será que eu vou perder o momento, a fertilidade?
Aí fala, olha, como você ama, como você está disposta e quer realmente dar à luz, você pode ganhar merecimento extra. O que é merecimento extra? Nós temos alguns espíritos que recém saíram do umbral que precisam retomar a forma humana. Enquanto ele está indeciso, você aceita dar à luz a esses espíritos para ajudar a eles para voltar à forma humana, qual? Você vai ficar grávida, vai amar, vai sentir a gravidez, mas vai abortar. Porém, você está fazendo uma caridade das mais singelas e mais sublimes. Ajudar almas a voltar à forma humana. Você aceita até o seu filho vir? Aí a mulher amorosa, a mulher que tem um sentimento verdadeiro, ela escolhe. Ela fala, então vamos lá. Então a mulher aceita a gestação. Nenhuma mulher ganha um espírito se não tiver o aceite. Isso não é uma invasão, isso é uma concordância. Então a mulher aceita, fala, então tá, meu útero vai ter dolo? Não, vai ter nada. Vai ser uma purificação até do seu espírito e da sua alma. Você poderia progredir isso fazendo essa gestação uterina de aborto, você vai progredir mais. Porque você vai amar esse espírito que você nem conhece e ele vai receber o teu amor e vai ser bombardeado para voltar à forma humana, enquanto o seu feto prospera. Então a mãe aceita, ela tem uma gestação aborta, ela tem outra gestação aborta, ela tem outra gestação aborta. Aí o espírito que estava indeciso, vendo a abnegação da mãe, fala, nossa, olha como ela ama esses meses de gestação. Olha como isso é lindo. Aí ele fica dócil. Fala, deixa eu encarar isso aí, vai. Aí vem, a hora que vem o espírito para ser realmente o karma da mãe, porque o filho é o karma da mãe, aí vem, nasce e dá vida. Mas isso a mãe consegue fazer caridade ultrauterina. Ok? Isso faz com que o espírito encarnado assente. Eu contei as duas, para não ter erro. Sim. Ela nasceu em torno de 6 horas à tarde. Tem um ascendente de Aquário. E quando chega terrível. nesse horário, na penumbra, ela sente uma tristeza muito grande. Não é todo dia. Sim. Mas sente. Você pode comentar isso? Sim. Eu imagino que seja, mas você pode me ajudar? Ela não queria reencarnar. Não queria. Mas está reencarnada, como Sim. é que faz? Não faz. São 15 minutos. Aí passa. É o momento. É o que eu falei. Quando você reencarna sem querer reencarnar, você já reencarna meio emburrado. Fala, nossa, eu vou ter que reencarnar. Aí emburrou. É um processo mental. Aí vai, o cérebro ele vai aprendendo com a repetência. Se você vai se emburrando todo dia, você vai ficar uma pessoa emburrada. Eu achei, assim, adorei o que você está dizendo, porque fortalece o que eu... Sim, aquilo que tu estuda. Exato. Porque é muito difícil, a astrologia é uma coisa difícil. Mas, por exemplo, as pessoas, elas não dão muita importância ao mundo que ela nasceu. É importantíssimo. Importantíssimo, porque uma lua em touro pode não gostar da mãe, porque quando ela era criança, como ela gosta de comer, touro gosta de comer, ela não recebe a mamadeira a hora que ela queria. Sim. Ela fica achando que a mãe vai abandoná-la. E ela passa a vida inteira com aquele sentimento de que a mãe não gosta dela, mas só porque ela não deu uma mamadeira. Às vezes a mãe estava até preparando, Sim. mas a mãe teve um abandono. Sim. E fica aquilo pro resto da vida. Parabéns. E agora eu te explico por que isso acontece. A lua em touro está lá e tem o sentimento para esses espíritos. Então, a espiritualidade faz nascer os espíritos que já são assim, avessos às mães. Não é um sentimento de nascimento. Exato. A lua está lá. E a lua, ela é poderosíssima. A lua, vamos chamar, ela é o satélite majestoso. A lua, a gente pode falar que é a Terra que atrai a lua, mas em verdade, se você tirar a lua, a Terra cai. É assim que funciona. Se tirar a lua da nossa equação, nós não vivemos aqui.
tamanho poder da Lua. Ela é um potencializador e um filtro das energias do Sol. Porque se ela não existisse, o Sol destruía todos nós. Tamanha a nossa pequenez perante a evolução que ainda somos. A Lua é o filtro das energias solares. Então ela pega tudo de ruim e maximiza e potencializa o bom. Então por isso que quando ela está alinhada com algum planeta, ao qual dá a descendência em algum astro, em algum signo, ela tem uma energia peculiar. Aí, sabendo disso, os espíritos falam, nasce, 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 nasce. Aí já nasce porque já tem a predisposição de ter atritos com a mãe. Então, quando você começa a estudar astrologia, você começa a enxergar que as pessoas nascidas naquela lua, naquele momento, né, fazendo mapa astral, você consegue caracterizar características muito singulares de um grupo de pessoas. Por isso que... Posso considerar, porque a gente estuda isso com os professores, eu posso considerar que a lua que a gente nasce, a lua, é uma condensação de todas as vivências que a gente já teve? Não. Muito, é pouco, como é que se diz? Nós podemos falar que a Lua, ele é o ponderador de nossas vivências. Porque o ponderador, por quê? Se nós nascermos com tudo que a gente tem, a gente mata antes de completar 5 anos. Então, quando nós nascemos numa lua, a energia que ela filtrou e emana para o nosso espírito, ela faz com que nós esqueçamos as coisas. Então, ela é mais um ponderador de nossas inclinações do que um potencializador de nossas aptidões. Fiquei claro? Ela é um filtro, ela consegue dosar. E é interessante porque, então eu nasci quando era Sol, eu não tenho influência da Lua? Não, tem sim, porque a Lua, ela orbita a Terra. Você só está na influência da Lua retrógrada, ela está do outro lado, mas você recebe a energia da Lua. Tem um posicionamento também, que você pode estar em quadratura com ela, você pode estar em Sim. projeção. Em grau, em ângulo, etc. A astrologia, ela veio à Terra há 12 mil anos, pelos índicos e cristais, e se desenvolveu no Egito, pelas escrituras que todos desconhecem, e depois foi catalogada, veio para a Grécia, e tem muita fortaleza na África, porque veio do berço do Egito, e ali se proliferou. E aí depois, quando os europeus, já juntamente com os romanos, o Império Romano, trouxe a astrologia e reuniu todas as escrituras qual o Império Romano dominou, já numa idade mais recente, mais contemporânea, e trouxe a astrologia para o estudo. Ela, juntamente no século XII, com o estudo e início do magnetismo, da hipnose, do magnetismo, juntamente com a astrologia, começaram a entender as ordens magnéticas dos astros. E aí ela tem um potencial do século XII para cá, e hoje ela é o que é. Só que ela é dificílima, porque ela requer muito empenho em estudar. E hoje o imediatismo... Saber muita geografia, história, é muito, Sim. é muita coisa. Agora, você, não sei se você ouviu essa semana, eu li que aquele Dr. Sérgio Felipe, ele disse que a gente sempre aprende na escola que quem fecunda o óvulo é o espermatozoide mais rápido. Ele disse que não, é o que tem o mesmo magnetismo do óvulo. Você falou nisso, Luiz. Sim. Olha que maravilhoso. Todos os espermatozoides são iguais. Ele tem a mesma carga cromossômica. Porém, existem espermatozoides não tão completos. E este espermatozoide, fecundando um óvulo, ele não trará as características necessárias para o desenvolvimento do espírito. Exemplo, eu tenho milhões de espermatozoides. Todos eles têm a mesma carga cromossômica. Porém, alguns desses milhões têm deficiência. E se esses milhões fecundar um óvulo, eu terei um feto síndrome de Down. Então, se o espírito precisa passar pela síndrome de Down, o espermatozoide entre milhões, ele é bombardeado magneticamente para que ele chegue no óvulo, para fazer-se, então, a deficiência cromossômica daquele espermatozoide, cumpra-se a lei do karma daquele espírito. Isso é perfeição. Ok? Ok. Não é o mais rapidinho, porque se fosse mais rapidinho, todo mundo era corredor atleta. Sim, já deu o horário, já passou do horário. Quarta-feira que vem que eu começo. Sim, Paulo, vamos terminar com o Paulo. Sim. Eu aguardo. Pode fazer, Paulo. Quarta-feira que vem a gente fala. Sim.
Vamos. Foi falado até agora, voltando àquela discussão, né? Você falou a respeito dos dois, do aborto espontâneo Sim. e a volta ao retorno do espírito, né? Mas assim, utilizando essa premissa, quando o aborto não é espontâneo, quando ele é causado, tá? Esse espírito pode voltar de uma forma negativa ou punitiva para aquela mãe, ou ele pode não voltar, pode entrar outro no lugar dele, ou seja, esse vai para o fim da fila e pode vir outro. E que penalidade teria a mãe abortando espontaneamente, ela mesma abortando, né? Sim. Provocando o aborto, para que esse que vai nascer, né, logo a seguir, será até acontecer, entrar dentro do karma dela para que ela se arrependa daquilo que ela passou. Ok. Eu vou contar uma história e tentarei ser o mais preciso para que não abra muitos questionamentos, para que a história todos absorvam o conhecimento. E se houver alguma reticência ou alguma ponderação, trarei na própria explicação, mas para isso tenho que contar uma história. Certa feita, o Douglas, já nessa vida, tinha um amigo muito querido. E todas as vezes que ele abraçava esse amigo, ele sentia uma energia muito pesada nesse amigo. E ele não entendia. Até que um ponto, ele sentado com uma outra médium da casa, o amigo passou e ele comentou com a médium sobre essa pessoa. E a médium falou, sim, ele tem algo, é como um ovoide, é uma esfera que acompanha ele e a esposa. E aí começaram a questionar a espiritualidade e fora revelado a ele um espírito abortado que estava acoplado nele e na esposa. Então o espírito acoplava ele como um vampiro, ora acoplava a esposa, ora acoplava ele, ora acoplava a esposa. E então o Douglas ficou indeciso, porque se tratava de um conhecido, de uma pessoa que ele tem muito carinho, e como que ele poderia chegar na pessoa para passar a informação, sem ser invasivo. Nós deixamos o Douglas tratar isso porque não se trata de espiritualidade, se trata de uma percepção de médiuns que poderia levar o auxílio àquela pessoa querida. Quando ele nos indagou, nós falamos, é teu livre-arbítrio, é tua decisão, tu pode chegar, conversar com teu amigo, e nós iremos passar, depois da tua conversa, o que deve ser feito. E ele chamou o amigo para conversar e começou mais ou menos assim, olha, quando eu te abraço, eu sinto a presença de um espírito abortado. Pode ter sido consciente, inconsciente, acontece. E o amigo disse assim, faz 25 anos que eu e minha esposa colocamos uma pedra nesse assunto. Éramos jovens, era uma gravidez indesejada, nós sentamos e conversamos e decidimos naquele momento que nós não estávamos prontos e não queríamos ter filhos. E nós abortamos. Nós conversamos, eu e minha esposa, uma única vez. Quando foi fazer a coleta, colocamos o embrião, o feto, para fora, deixou no hospital mesmo e seguimos a nossa vida e nunca mais comentamos isso com ninguém. Passado todos esses anos, você nos traz uma realidade. Não foi acaso, não foi espontâneo. Nós decidimos não ter. Ponto. E ele falou, o que nós podemos fazer? Aí o Joseph chegou e falou assim para eles, vocês procuram uma religião chamada Seishinoye. Aqui em Rio Preto tem, porque dentro da Seishinoye existe o nascimento de um espírito abortivo, o batizado do espírito abortivo, dando o nome, e o encaminhamento do espírito abortivo. Dentro de uma religião que não é a espírita, não é a católica, não é nenhuma. E aí o Joseph deu continuidade naquele atendimento e orientou. Agora o Joseph tem que voltar porque eu não sei o que ele vai falar. Bom, conclusão. Quando encarnados estão e decidem terminar a gravidez em comum acordo,
pai e mãe, e os dois consentem para fazer essa interrupção, o espírito acompanha tudo. E ele pode se revoltar. Se ele se revolta, ele se conecta no seu pescoço e começa a viver como um parasita dos pais que decidiram abortar ele. Pode não se revoltar. Ele volta para a pátria espiritual e vai procurar um outro útero muito distante daquele. Entende? Assim funciona. É dado o direito do lesado escolher ser obsessor ou seguir a vida dele. O que acontece quando o espírito escolhe ser obsessor? Ele vai perder tempo. Ele vai impregnar-se na vingança, no atrapalhar e vai acoplar. E lá vai ficar, atrapalhando a vida. Porque quando você tem um espírito obsessor seu por faltas cometidas morais, você precisa de o dobro de energia. Então, para você fazer uma caminhada é 2 vezes mais difícil, para você levantar da cama é 2 vezes mais difícil, a tua coluna vai sobrecarregar, você vai ter problemas de coluna, o seu sistema digestivo não vai funcionar direito, ora você vai ter o intestino solto, ora você vai ter o intestino preso, todo o seu bioma é trabalhado em descompasso e desarranjo. O agravo maior é para o corpo físico. O corpo mental age? Não. Foi de comum acordo, eles decidiram o aborto. Então aquilo para eles não é penoso. Nunca mais voltaram a tocar naquele assunto. E aí a vida seguiu. Então, fisicamente é sentido. Ok? O espírito tem a escolha, porque ele foi o lesado, de perdoar e seguir a jornada dele, ou de se acoplar como um vampiro e ficar como um parasita por anos e anos e anos. Ok? Isso acontece. E muito. Aí foi passado, eles procuraram então a Seishinoye, fizeram um batizado, a Seishinoye pega esse espírito, leva para o plano espiritual ao qual os espíritos da Seishinoye milenares lá estão e vão preparando o despertar desse espírito até que ele emancipe. Eles foram agraciados depois, numa idade mais adulta, com uma filha, ao qual teve muita dificuldade. Ele era um espírito? Não. Não? Esse aí já liberou. O espírito era um menino e já tinha seguido. Era uma menina com a ação da escolha de ter tirado, abortado o primeiro embrião. Eles perderam uma proteção espiritual, ao qual, quando quiseram ser filhos, eles não puderam escolher quem vinha. Então foi pego um espírito de 4.000 anos atrás e colocado no útero deles. E não existe penalidade. Simplesmente quando você tem moral, você pode escolher. Quando você não tem moral, você passa a não escolher. Aí é assim, eu quero muito ser mãe, eu quero muito ser pai. Ok, a ação tua fez com que todo o leque você não pode escolher mais. Tem esse. Você quer ser mãe, quer ser pai? Tem esse. Não quero? Não quer, então não vai ficar grávida. Eu quero, é esse. Mas por que esse? Esse aconteceu isso há 4.000 anos. Como que vai ser? Vai ser tenso. É um algoz. Todos já estavam sabendo. Aceitou e veio. Ok? E foi tenso. Muito tenso até hoje. Depressão pós-parto, depressão da menina e um desarranjo absurdo de vida. Até que a menina chegou na fase adulta, casou e foi constituir família. E aí foi. Agora estão mais ou menos equilibrados. Ok? Porém, quando você comete atos, você perde o poder de falar, eu quero espíritos afins. Não. Você cometeu o ato porque você não quis. Direito, livre-arbítrio. Ok? Porém, uma falta. O que a falta acomete? Você poder escolher. Eu cometi uma falta e agora eu quero um espírito bonzinho. Eu quero o espírito afim de minha alma para que eu seja... Não. Você perde a fila. Você vai ter um cardápio. Você tem vários débitos. Entre os débitos, esse é um dos mais difíceis. Então, se você suportar esse débito mais difícil, você anula, você liquida a falta cometida.
Entende? Então, muito desta gestação nova, como eles lidaram com a filha, como eles passaram pelos percalços, eles podem anular o processo de ter escolhido abortar, porque eles receberam uma prova que não era para essa vida. Uma atitude cometida para essa muda o roteiro da tua história. Ok? Eles poderiam no futuro falar, só esse espírito? Só. Não quero. Normal. Vai desencarnar e não vai ter filhos. Ok? É livre-arbítrio. Porém, toda falta cometida, uma consequência. Assim funciona. Sim. Tenho uma amiga que eu presenciei, né? Na época nós tínhamos 16, 17 anos. E ela, quando nasceu, a mãe faleceu. Ela foi criada por uma tia. Sim. Mas a tia era muito brava. Uhum. Quando eu fiz amizade com ela, eu pensei muitas vezes, será que vale a pena a amizade dela? Porque a tia era realmente Sim. brava. Porque ela tinha aquela responsabilidade de assumir o papel de mãe sem tia, mas toda mãe tinha. Sim. Ela arrumou um namorado, essa minha amiga. Ficou grávida. Ela falou, minha tia vai me matar. E eu falei, vai mesmo. E ela falou, vou abortar. E ela assim o fez. E ela é ainda, né? Uma pessoa muito espiritualizada. Sim. E ela ficou com muito remorso, ficou arrependida e pediu perdão, fez vários roponopono para que acontecesse o melhor, né? Que ela realmente, eu presenciei, eu sabia quem era a tia dela. Sim. E dali alguns anos, inclusive, ela sempre falando comigo, que ela não é um namorado e tal. Eu falei, eu tenho um amigo certo para você. Apresentei os dois e foi amor à primeira vista. Se casaram, tiveram um filho, o filho dele é maravilhoso, é um menino. Hoje ele já está mocinho, seus 12, 13 anos. Eu acredito que a oração dela, o arrependimento verdadeiro que ela teve no coração, eu acredito que funcionou. Porque o caso que você contou, eu estou contando um caso inverso. Sim. Existe o que nós chamamos de atenuante perante a situação. Isso é um atenuante, porque a mão de ferro da tia sobrepôs o livre-arbítrio dela. Ela era incapaz de decidir por si só, por causa do acharque da vida que ela teve com a tia, sendo tia-mãe. Então, quando existe um perseguidor, quando existe um tirano que coloca sobre uma batuta de ferro a tua escolha, você é atenuado. As tuas escolhas, oriundas de um medo, oriundas de uma submissão psíquica, moral ou intelectual, ela atenua uma ação tua. Ela não faz com que haja uma liquidação, mas existe uma atenuação. Um débito muito grande cometido pela ignorância ou pela submissão, ele se torna um débito menor. Exemplo, você deu o exemplo da tia, mas quando um namorado engravida a namorada e o namorado obriga a mulher a abortar, a culpa inteira, vezes 2, é do homem. A mãe nada tem. Se a mãe abortar porque ela é submissa financeiramente, fisicamente, intelectualmente, qualquer tipo de submissão imposta sobre a psique da mulher, ela não é uma assassina. E o homem é vezes 2. O homem é vezes 2. Então, tem que ser caso a caso. Mas num caso de submissão, qualquer ação cometida pela submissão ou pela loucura, ela é atenuada. Então, a ela coube a atenuação pela submissão que ela tinha, pelo medo, pela vida que ela viveu, e também tem a questão do arrependimento. Então, há atenuantes que trouxe a ela um espírito que ela pôde escolher. Ela pôde, foi ofertado a ela espíritos realmente com afinidades a ela. Porque uma das tarefas mais difíceis de uma mãe é trazer ao ventre um espírito que não tem afinidade. Vai ser um pé de guerra. Perdão? Sim, o aborto em caso de estupro, ela tem atenuante 100%. A mãe nada pode... Aí eu disse a vocês que o namorado que obriga a namorada a abortar por submissão,
o estuprador, o namorado é vezes 2, o estuprador é vezes 200. Ok? Então, nada acontece com o estuprador, não. Um débito de estupro, ele é vezes 200. Aí vai para o plano espiritual. Mas e a energia do espírito que foi explodido de um amor? Como é? Não teremos tempo. Semana que vem você começa. Semana que vem você começa. Entendido? Entenderam? Ok? Guardai sempre atenuantes. Existem atenuantes. Os grandes atenuantes é pela loucura, quando você comete ato porque você está fora de si, dentro da loucura, ou quando você está submisso. Quando você é submisso, quando você é obrigado, quando você é perseguido, existe atenuantes. A equiparação dos débitos, ele se faz através do arrependimento. Ok? Aí quando arrepende, se tem atenuante, no caso dela, se arrependeu, teve um monte de atenuante, chega no plano espiritual e fala, olha, o Espírito está aqui, vai ser feliz. Ok? Se não tem arrependimento, aí você fala, eu quero ser mãe. Está aqui. Ah, mas é esse? Está aí. Ah, mas e aquele? Ah, não. Aquele vai ficar para a sua próxima vida. Agora é essa. Ok? É por isso que às vezes a mãe recebe um algoz e o filho tem na mãe um algoz, tem no pai um algoz. Isso transforma a casa em uma sala de guerra, uma casa de guerra. Em vez de ser uma casa de paz, é uma sala de guerra. Ok? Tudo bem? Vamos encerrar em 1h30 só? Ok. Nós vamos pular o abraço. O Douglas já vai sair pela rota de fuga. E nos vemos aqui quarta-feira que vem. Pode apagar as luzes. Os trabalhadores de pé para fazer a canalização das energias, do magnetismo que hoje a Lua nos presenteia, roubando o magnetismo do Sol, filtrando para nos imergir em todo o amor, todas as energias necessárias para o nosso refazimento, corpo, mente e espírito. Não existe acaso, estamos aqui porque foi Deus que nos trouxe aqui na noite de hoje. Deus está aqui neste momento, Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida, os seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Oh, Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. Oh, é Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os seus tormentos. Oh, e ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estarás contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estarás contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Me despeço de todos vós, irmãos de jornada, para que o amor que ao qual aqui nos degustamos, na presença do Pai que nos criou a sua imagem e semelhança, do Filho que aqui estás no meio de nós porque conosco está, e de todos os Espíritos que se santificaram, possa ser estendido para os seus lares, para os seus pares, e logo pela manhã aos seus locais de trabalho, a tocar todos os encarnados que cruzarem a sua retina. O amor que aqui nos presenteamos na noite de hoje
porque unimos-nos no nome de Deus e assim o glorificamos, será estendido a todos que cruzar o seu caminho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, na oração que o próprio Messias nos ensinou, se encerram os estudos da noite de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres,